Shalom, shalom, glória a Deus! E chegamos no sétimo dia dessa contagem de 14 dias, praticamente na metade. Quando nós falamos de 7, nós falamos de uma completude. Que o Senhor possa estar completando esses dias na sua vida, em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, muito obrigado, Senhor, por este tempo precioso no Senhor. Nós sabemos que o Senhor, Pai, tem feito proezas no meio do seu povo. O Senhor continua fazendo e sempre fará. Nós estamos felizes por todos os propósitos que o Senhor tem liberado sobre a vida do teu povo. Pai, que o Senhor possa continuar falando e fazendo para que nós possamos ver todas essas grandezas. Por isso, Senhor, nós te pedimos que nesse sétimo dia o Senhor possa falar conosco através dessa palavra, para que nós possamos nos mover na proporção que o Senhor tem desenhado para cada um de nós, em nome de Jesus. Amém, queridos? Em nome de Jesus. E a nossa palavra hoje, ela está em Josué, capítulo 24. Então, diz assim a palavra do Senhor. Bom, Josué tinha chegado aqui na travessia do Jordão. Eles já tinham atravessado, né? Muitos queridos nessa proporção aqui, nessa altura, já tinham desistido, tinham voltado para trás. Mas nesse momento tão decisivo, poucos atravessaram junto com Josué e tomaram posse de toda a herança. Pouquíssimos. Bom, então diz assim a palavra do Senhor. Depois reuniu Josué todas as tribos de Israel em Siquém e chamou os anciões de Israel, os seus cabeças, os seus juízes e os seus oficiais. E eles se apresentavam diante de Deus. Então Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor, Deus de Israel. Antigamente, vossos pais, Tera, o pai de Abraão e de Naor, habitavam além do Eufrates e serviam outros deuses. Eu, porém, tomei Abraão, vosso pai, da além do rio, e fiz percorrer toda a terra de Canaã. Também lhe multipliquei a descendência e lhe dei Isaque. A Isaque dei Jacó e Esaú. E Esaú dei em possessão as montanhas de Sir. Porém, Jacó e seus filhos desceram para o Egito. Então enviei Moisés e Arão e feri o Egito com o que fiz no meio dele. E depois vos tirei de lá. Tirando os vossos pais do Egito, vieste ao mar. Os egípcios perseguiam vossos pais com carros e cavaleiros, até o mar vermelho. E clamando vossos pais, o Senhor pôs escuridão entre vós e os egípcios, e trouxe o mar sobre eles, e o mar os cobriu. E os vossos olhos viram o que eu fiz no Egito. Então habitastes no deserto por muito tempo. Daí eu os trouxe à terra dos amorreus, que habitavam da além do Jordão, dos quais pelejaram contra vós outros, porém os entreguei nas vossas mãos, e possuísseis a sua terra e os destruí diante de vós. Levantou-se também o rei de Moabe, Balaque, filho de Zippor, e pelejou contra Israel. Mandou chamar Balaão, filho de Beor, para que os amaldiçoasse. Porém, não quis ouvir Balaão, e ele teve de vos abençoar, e assim os livrei da sua mão. Passando vós o Jordão e vindo a Jericó, e os habitantes de Jericó pelejaram contra vós outros deuses. E passando vós o Jordão e vindo a Jericó, os habitantes de Jericó pelejaram contra vós, e também os amorreus, os ferezeus, os cananeus, os heteus, os gergazeus, os heveus e jebuseus. Porém, os entreguei em vossas mãos. Enviei vespões diante de vós, que vos expulsavam da vossa presença, bem como os 2 reis dos amorreus. E isso não com tua espada, nem com teu arco. Dei-vos
a terra em que não trabalhasse, e cidades que não edificastes, e habitais nela, e comeis das vinhas e dos olivais, e não plantastes. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parecer mal ao Senhor, escolhei hoje a quem servais: os deuses a quem serviram os vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou os deuses dos amorreus, em cujas terras habitastes. Eu e a minha casa, porém, serviremos ao Senhor. Amém? Glória a Deus. Eu e a minha casa, porém, serviremos ao Senhor. O que nós estamos fazendo? Nós estamos firmando o cordeiro na nossa casa. O cordeiro, ele é um estatuto que o Senhor deixou para que Israel lembrasse da saída do Egito. Foi a maior entrega ali, aonde o Senhor estava ferindo o Egito, né, com a morte dos primogênitos. E o cordeiro veio para que o sangue exposto nos batentes da casa fosse uma aliança entre Deus e o povo de Israel. Quando nós olhamos isso, nós olhamos para uma justiça do Senhor, né? Por quê? Porque, queridos, quando o povo ele começou a chegar ali no Egito e ele começou a se multiplicar, houve uma caça muito grande com os primogênitos dos filhos dos hebreus, e foi aquela questão que a mãe de Moisés escondeu Moisés para que ele não fosse pego. E o Senhor viu quanto de crianças que foram ali, né, sendo mortas, sacrificadas, os primogênitos das casas, homens. E isso ficou marcado. Então o Senhor, na saída do Egito, o Senhor falou: olha, a última coisa que eu vou fazer aqui dessa terra é que vão caçar os primogênitos. E através dessa primícia, dessa oferta, o Senhor, ele justificou toda uma geração. Deus, ele é um Deus que trabalha na justiça. A justiça do Senhor é inquestionável. Quando nós olhamos para isso, nós olhamos para a nossa sociedade e vemos que a nossa sociedade, ela não produz não é uma sociedade que produz justiça, né? Ela não é uma sociedade justa, né? Mas nós olhando para a forma da legislação do Senhor trabalhar, porque quando nós olhamos para Moisés, ele ficou 40 noites e 40 dias sobre o Sinai, recebendo ética, legislação e tudo aquilo que aquela nova nação que tinha saído ali, que estava se formando, andasse conforme os parâmetros que o Senhor, o Eterno, tinha desenhado para que eles andassem bem, para que eles respeitassem uns aos outros, para que eles não invadissem os limites. Então ali veio os 10 mandamentos, toda aquela legislação, e junto com isso veio o livre-arbítrio, que desde o jardim já era uma condição dada para o homem. Porque quando o Senhor falou assim: olha, Adão, tem 2 árvores, uma você não coma, porque o dia que você comer, certamente você morrerá. Porque o Senhor já não tirou essa árvore, sabendo que ela poderia ser um problema para o ser humano? Porque o Senhor queria um ser humano que tivesse o poder da decisão de escolha. Então, nesse livre-arbítrio, esse poder de escolha, o homem também é responsável pelas suas consequências. Toda escolha tem uma consequência. E nós olhando para a imagem de Deus na raça humana, nós vemos que toda a liberdade que o Senhor nos deu, ela vem junto. Liberdade, escolhas e autonomia. Mesmo que ainda limitado, nós temos essa autonomia. Então, qual que é a escolha? A escolha desde o jardim. A escolha que Josué estava falando: olha, todos esses povos
né? São dos povos, as culturas dos povos. Vocês podem escolher eles. Eu e minha casa vamos escolher o Senhor, o Eterno. E então, a escolha do jardim era o quê? Obedecer ou não obedecer? A escolha que Josué está dando novamente, a segunda chance para Israel ali no limite do Jordão. Servir ou não servir? E essa é a escolha que o Senhor dá para nós. Participar da peça, participar desses 14 dias, é uma escolha, não é uma obrigação. Mas todas as nossas escolhas, elas estão pautadas nas consequências que virão. Então, por que não servir o Senhor de todo o coração? Essa é a entrega que nós vamos estando preparando para o Eterno na peça. Há uma possibilidade de escolha. Nós temos ela, porém toda consequência está sendo fundamentada em Deus. Uma árvore, uma possibilidade mínima de liberdade de escolha. Consequência, sofrimento ou obediência. Então Deus ele nos deu uma capacidade muito grande de tomar decisões. E as consequências disso tudo são as realidades dos quais nós estamos vivendo hoje. Uma quebra de ordem no jardim, uma justiça que precisou ser estabelecida. Yeshua, o nosso Senhor, a justiça restaurativa. Ela restaurou, ela restabeleceu a ordem novamente no mundo. Uma restauração, um equilíbrio dos valores. Lucas, capítulo 18, versos 7 e 8. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de noite e de dia, ainda que tardio, para com eles? Então, hoje a palavra é: eu e a minha casa serviremos ao Senhor, o Cordeiro Santo, que está sendo preparado para ser entregue novamente, para que a justiça se restabeleça sobre a humanidade. Essa é uma festa, queridos, aonde as verdades da eternidade vão ser manifestas sobre esta palavra. Amém? Então, em nome de Jesus, talvez houve escolhas erradas, mas o Senhor quer restaurar a sua casa, a sua vida, os seus planos, tudo aquilo que você está projetando, os novos projetos. Justiça do Senhor, Cordeiro Santo, a maior oferta de todos os tempos na Bíblia foi a entrega de um cordeiro sem pecado, imaculado, por amor de todos nós. Uma justiça restaurada, uma ordem restaurada, uma ordem que quebrou no jardim com escolhas e consequência, uma ordem restaurada com equilíbrios de valores, em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, muito obrigado, Senhor. Pai, nós te agradecemos por tudo que o Senhor está fazendo. Senhor, em nome de Jesus. Pai, para com todos aqueles, Senhor, que escolheram alguma decisão errada. Pai, a imagem do Senhor para a raça humana inclui liberdade, escolhas e autonomia. Ainda que limitada, temos essa autonomia. Pai, escolher, obedecer ou não obedecer, servir ou não servir. Mas Josué deixou bem explícito, ali passando o Jordão, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, todos aqueles, Senhor, que estão nesse período, se separando, ouvindo essa palavra, escolhendo, Pai, servir ao Senhor, se entregar, Senhor, às tuas vontades, entrar nessa dinâmica da peça. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa cumprir, Pai, segundo a tua boa palavra, aonde não fará justiça, Senhor, aos seus escolhidos que clamam ao Senhor de noite e de dia, ainda que tardio para com eles. Pai, em nome de Jesus,
Nós queremos te pedir, Pai, que haja justiça da parte do Senhor para com todos aqueles que estão clamando e se separando para servir ao Eterno. Ah, Pai querido, em nome de Jesus, abençoa, Senhor, as casas aonde esta palavra vai entrar, que elas possam receber, Senhor, e essa palavra possa ser uma verdade em cada coração. Nós não vivemos numa sociedade justa, mas não podemos eliminar o livre-arbítrio, poder de escolha. Porém, toda escolha tem uma consequência. Que nós possamos andar, Senhor, segundo a tua boa obediência. E hoje nós escolhemos servir ao Senhor toda a nossa casa, pois essa é a renovação da aliança nesse 7º dia. Agora, pois, temei ao Senhor, serviu com integridade, com fidelidade, deitai fora todos os deuses aos quais serviram vossos pais, da além do Eufrates, e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, e ali habitaremos nele, e permanentemente, eternamente, em nome de Jesus. Queridos, Deus abençoe cada um de vocês. Em nome de Jesus. Shalom, shalom.